É meia-noite, uma mulher caminha sozinha num campo escuro. Ela está perfumada, ela está com medo, e o que ela vai fazer nos próximos minutos pode destruir a vida dela ou salvar. Essa mulher se chama Ruth, e o que ela fez naquela noite é historicamente a atitude mais mal compreendida de toda a narrativa bíblica. Bem-vindos à Vida na Palavra. A missão é colocar quem nos ouve agora de fato dentro dessa história. Porque a atitude de Ruth naquela madrugada vista de fora parece racional, parece até um erro. Mas ao desconstruirmos o cenário, vamos descobrir que a atitude mais perigosa que ela tomou foi a essência do que chamamos de coragem. E entender isso pode curar de vez, sabe, aquela vergonha profunda de precisar pedir ajuda? Uma tensão de vida ou morte. E para entender a escuridão daquela noite na eira, nós precisamos primeiro entender a luz do dia. Tudo começa no amanhecer, na cidade de Belém. O dia seguinte, o sol desponta. O calor já se anuncia. Ruth abre os olhos e a barriga está vazia. Ela havia acabado de tomar a decisão mais bela, mais poética de sua vida, que foi ficar com a sogra, Noemi, numa terra estrangeira. Quando todos os outros viraram as costas e foram embora. Mas a dura realidade é que poesia e lealdade não enchem barriga. Não enchem. O amanhecer não trouxe um coral de anjos cantando para celebrar a virtude de Ruth. O céu não se abriu em aplausos. O que se abriu foi a porta de madeira de uma casa empobrecida. Uma porta que ela precisou abrir para enfrentar o sol impiedoso do Oriente Médio. O destino dela era o campo. Ela ia catar espigas. E aqui a gente precisa corrigir aquela imagem romantizada da história. O que significava, na prática, essa rebusca, esse ato de catar espigas naquela cultura? Significava a humilhação absoluta da sobrevivência. A lei mosaica daquela época possuía um mecanismo de proteção, um programa social rudimentar, sabe? O mandamento exigia que os donos das terras não colhessem até as bordas dos campos e não recolhessem os grãos que caíssem acidentalmente. Essa sobra deveria ser deixada para os pobres, órfãos e viúvas. Era a única forma de evitar que eles morressem de fome. Mas a teoria legal é uma coisa. A realidade do campo era outra, muito mais selvagem. Não era um passeio pacífico por um campo dourado colhendo flores. Não. Era uma competição feroz por restos. O quadro visual é de uma aridez brutal. Ruth é uma mulher estrangeira, moabita. Um povo historicamente desprezado por Israel. Sem proteção. Sem proteção de um marido, sem pai, sem irmão. Ela passa o dia inteiro agachada na terra abatida, com o sol rachando a pele, a coluna doendo, as mãos feridas pela palha áspera. A rotina de olhar fixamente para o chão. Recolhendo grama a grama o que a sociedade tinha descartada. Atrás dos ceifeiros fortes, vinham os miseráveis se empurrando, disputando o que sobrava. Ninguém ali sabia o nome dela. Ninguém se importava com a dor daquele luto recente que ela carregava. Para a sociedade ao redor, ela era completamente invisível. Invisível. Esse campo de trigo árido, talvez pertença ao passado, mas o estado emocional desse lugar ressoa de forma dolorosamente familiar. Para a mulher que acompanha essa história agora, esse campo de sobrevivência não é literal. Pode ser o escritório. Pode ser a cozinha de casa, pode ser aquele segundo turno de trabalho invisível que começa no exato momento em que o trabalho oficial termina. A exaustão não mudou de endereço com os milênios. É aquele peso, sabe, de acordar de madrugada, antes de todo mundo. A rotina de resolver todas as pendências logísticas da casa. Cuidar da saúde, cuidar da agenda de todos. Apagar os incêndios emocionais constantes. E ao final de um dia extenuante, deitar a cabeça no travesseiro, com a mente a 1000 por hora. E sentir a pancada do silêncio. Aquela percepção amarga de que ninguém, absolutamente ninguém, parou um minuto para perguntar: como estão as coisas por dentro? A narrativa frequentemente chama Ruth de mulher virtuosa. Mas a virtude, no meio do suor e do luto, não tinha nenhum glamour. Ruth era apenas uma mulher silenciando as próprias dores. Fazendo o que precisava ser feito. Para garantir que a casa não desmoronasse, ela estava no piloto automático da sobrevivência.
E é justamente nesse nível de esgotamento que o texto bíblico usa uma expressão curiosa. O autor escreve que Ruth foi parar, por acaso, na parte do campo que pertencia a Boaz, um homem influente e parente do marido falecido dela. Por acaso. Essa expressão soa um pouco deslocado numa narrativa de providência divina, não soa? Soa profundamente irônica. E essa é a intenção. O escritor sagrado insere essa frase quase com um sorriso no canto do rosto. Para a perspectiva divina, o acaso é uma ilusão de ótica nossa. O que chamamos de sorte, Na verdade, são os bastidores de um milagre sendo orquestrado. A providência divina não age sempre com relâmpagos e vozes do céu. Ela age como um tecelão silencioso. Deus pega aqueles fios soltos, os fios sem cor da rotina massacrante de uma viúva, e começa a cruzar esses fios para formar uma tapeçaria real. ela achava que estava só tentando não morrer de fome. E Deus estava pavimentando o caminho para o nascimento de reis. A chegada de Boaz ao campo muda a atmosfera na mesma hora. Ele repara naquela mulher agachada. Ele pergunta quem ela é. E o diálogo que acontece ali revela o caráter de ambos. Ele não foca primeiro na beleza dela. Ele foca no caráter. Ele enxerga aquele sacrifício invisível que ninguém mais via. Ele se aproxima e diz: "Contaram-me tudo o que fizeste pela tua sogra, como deixou-te tudo para vir viver entre um povo desconhecido." E, a partir desse momento, ele cria um perímetro de proteção ao redor dela. Um nível de proteção extraordinário para a época. Ele proíbe qualquer trabalhador de tocá-la ou de humilhá-la. Garante acesso à água tirada pelos servos e, na hora da refeição, a chama para sentar junto aos trabalhadores e mergulhar o pão no vinagre da colheita. Num ambiente onde ela seria alvo fácil, Boaz se torna um escudo impenetrável. Ele restaura a dignidade daquela alma que estava invisível. E o que presenciamos aqui é o esforço que ninguém aplaude sendo finalmente notado. Para quem nos ouve agora e sente o peso da própria rotina, isso é um lembrete profundo. O milagre raramente cai de paraquedas no momento de calmaria espiritual. Ele encontra as pessoas com a mão na massa. Pode ser um emprego na última hora, a pessoa certa cruzando o caminho no dia de maior desespero. É Deus vendo o suor que o mundo ignora. Mas, se a história parasse aqui, teríamos um roteiro tranquilo. Só que a atenção volta. Volta com força. O campo de Boaz não seria um porto seguro para sempre. A colheita de cevada e de trigo obedece ao relógio da natureza. Tem data para acabar. O inverno estava no horizonte. E quando a última espiga fosse recolhida, a proteção de Ruth iria evaporar. A fome e o perigo bateriam novamente à porta das duas viúvas. Noemi, que entendia as regras daquela sociedade, sabe que o relógio está correndo. É impulsionada por essa urgência de vida ou morte que ela elabora um plano. E nós precisamos de extrema honestidade aqui sobre o plano de Noemi. Se essa história fosse contada hoje, sem contexto, no momento das instruções, pareceria loucura. Pareceria perigoso, quase imoral. Noemi instrui a nora a tomar banho, se perfumar, vestir a melhor roupa, descer a eira quando escurecer, esperar que Boaz coma, beba e durma, e então levantar a coberta dos pés dele e deitar ali. É uma instrução muito pesada. Para a mente moderna, uma mulher jovem indo na calada da noite encontrar um homem mais velho, isso soa como uma estratégia de sedução, mas não é. O que era, de fato, a ira? Essa estranheza desaparece quando a gente entende a cultura. A eira era um espaço de terra batida num local mais alto, onde o trigo era debulhado. Eles aproveitavam a brisa do fim da tarde para separar o grão da palha. Certo. E após dias de trabalho, o fim da colheita era celebrado. O grão debulhado ficava empilhado ali. Isso representava o salário de um ano inteiro. Então, os donos das terras dormiam no chão, ao lado do trigo, para proteger a colheita de ladrões. Mas descer até lá durante a noite carregava um risco gigantesco. A nossa voz precisa até cair, agora quase para um sussurro. A eira, na escuridão, era um ambiente exclusivamente masculino. Atraía frequentemente prostituição. O risco para Ruth era absoluto. Se qualquer pessoa a visse descendo pela estrada, a reputação dela seria destruída. E a reputação era a única moeda de sobrevivência que elas tinham. Se fosse descoberta, o plano de Noemi resultaria em ruína.
O coração de Ruth devia estar disparado, sabe, caminhando no escuro. Ela encontra o local. Boaz está deitado, em sono profundo, aquecido pelo vinho. Silenciosamente, ela descobre apenas a extremidade inferior da coberta, os pés dele, e deita na terra fria. A noite avança. No meio da madrugada, a temperatura do deserto despenca. Boaz acorda num sobressalto, tremendo de frio. Ele tateia na escuridão, percebe que tem um corpo encolhido ali e, em estado de choque, ele pergunta: "Quem és tu?" É o confronto. E a resposta de Ruth não tem nenhum traço de sedução. Ela diz uma frase que muda as bases legais daquela cidade. Ela diz: "Sou Ruth, tua serva. Estende a aba da tua capa sobre mim, porque tu és o resgatador." Essa é a chave da narrativa. O que significa, afinal, pedir para estender a capa? O que é um resgatador? A palavra hebraica para a aba da capa é kanaf, que também significa asa ou extremidade. É a mesma palavra usada para descrever o esconderijo seguro sob as asas de Deus. Ao pedir isso, ela estava pedindo que Boaz fosse a manifestação física da proteção divina. Mas e além da poesia? Ela estava invocando uma instituição vital chamada a Lei do Goel, o parente resgatador. Como essa engrenagem jurídica funcionava na época? Em Israel, a terra pertencia a Deus e não podia ser vendida para sempre fora da família. Quando o homem morria sem deixar herdeiros, a viúva perdia a terra, ficava desamparada. Entregue ao miséria. Totalmente. Então, a lei estabelecia que o parente mais próximo tinha o direito e o dever moral de comprar a terra de volta e se casar com a viúva. O primeiro filho receberia o nome do falecido, para que a linhagem não fosse apagada. Ou seja, ela não estava tendo um encontro romântico. Ela estava exigindo seus direitos no escuro, frente a frente. Ela estava dizendo: você tem autoridade legal para me tirar desta miséria. Assuma a responsabilidade sobre a minha vida e sobre o nome da minha família. Ela transferiu todo o peso para ele. E a reação de Boaz? É o selo de pureza daquele momento. Boaz é um homem de integridade ímpar. Ele não toca nela. Não tira vantagem de uma mulher vulnerável na eira isolada. Em vez disso, ele abençoa a atitude dela. A chama de mulher virtuosa ali mesmo, no escuro. Promete assumir a responsabilidade ao amanhecer. E para protegê-la de qualquer rumor, enche o manto dela com grãos e a manda embora antes que o sol nasça e revele seu rosto para os outros trabalhadores. E aqui nós chegamos ao coração emocional desta história. Ruth fez a coisa mais difícil e aterrorizante que um ser humano pode fazer. Uma mulher que havia suportado o calor esmagador, engolido o luto, carregado o peso de sustentar 2 vidas nas costas dia após dia, recolhendo restos do chão. Sem uma única queixa. Sem queixas, mas a sua maior virtude, não foi apenas aguentar o peso infinito em silêncio. Foi a decisão de descer da sua própria força e pedir socorro. Foi confessar aos pés de alguém: eu não consigo mais sozinha. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de resgate. Esse é o espelho onde o nosso orgulho quebra. Nós precisamos desmascarar a armadilha moderna que exalta essa invulnerabilidade. A gente celebra a mulher implacável que absorve todo o sofrimento com um sorriso forçado. Aquela que assume tudo e repete: eu dou conta. Se eu não fizer, ninguém faz. A armadura por fora parece impenetrável, mas por dentro a alma dessa mulher está ferida. A alma grita por alívio. Ela está adoecendo pela pressão de ser a base inabalável de todos os outros. Deus nunca exigiu que fôssemos montanhas de pedra, indestrutíveis. A história da ira é um chamado para a coragem da vulnerabilidade. A coragem de parar de carregar o mundo inteiro nas costas e ir aos pés daquele que tem o poder absoluto de redimir histórias. E ter a ousadia de dizer: Senhor, a minha força acabou. Estende a tua capa sobre a minha vida. Sobre o futuro dos filhos. Reconhecer o limite não é falha, é a forma mais pura de coragem. O Redentor não diminui o nosso cansaço. Assim como Boaz viu virtude no pedido de Ruth, Deus vê beleza na nossa dependência. A verdadeira força está em saber diante de quem nós podemos desabar. E ainda assim, quando parece que a noite terminou em glória,
a narrativa de Belém esconde um último abalo. A história chega no limite absoluto da tensão no capítulo 4. O Boaz cumpre a palavra e vai até a praça no dia seguinte para formalizar o resgate diante dos anciãos. Mas os registros mostram uma coisa assustadora. Mostram que existe um outro homem, alguém desconhecido que tem o direito primário de resgate sobre a Ruth. Ele está na frente do Boaz na linha de sucessão. E o destino fica por um fio de novo. Porque se esse homem disser sim na frente dos anciãos, o Boaz perde a Ruth para sempre, pela lei. Toda aquela coragem, toda a esperança lá na madrugada, tudo a um triz de desmoronar por completo. Ou não, é a tensão final antes do milagre geracional, o momento em que a mulher estigmatizada que catava restos para não morrer de fome entra num caminho sem volta. Um caminho que vai fazer ela embalar nos braços um bebê cuja linhagem vai chegar diretamente ao Salvador, Jesus Cristo. Enquanto a gente aguarda o desfecho desse amanhecer no próximo episódio, guarda essa reflexão. A lei que salvou a vida da Ruth, o Goel, foi escrita por Deus séculos antes de ela nascer. O resgate para sua exaustão de hoje já pode ter sido meticulosamente planejado muito antes de o desespero aparecer. Convido quem nos acompanha agora, onde quer que esteja, a fechar os olhos. Respire fundo, e permita que o peso caia dos ombros. Pai, aqui estamos. Nós chegamos diante de Ti cansadas das batalhas invisíveis, sobrecarregadas com a exigência diária de sustentar expectativas que estão nos esmagando. Confessamos a nossa dificuldade de pedir ajuda e a vergonha de admitir a exaustão. Mas hoje, desarmadas pelo exemplo daquela noite escura, nós caminhamos até os Teus pés. Não queremos mais ser inquebráveis. Obrigada, porque Tu vês cada gota do esforço invisível. Estende a aba da Tua capa, a Tua proteção, sobre nossas casas, sobre o futuro que nos tira o sono. Tira de nós essa couraça pesada que criamos para nos proteger, mas que agora só nos machuca por dentro. Em nome de Jesus, amém. Nós pedimos que quem nos escuta se inscreva no canal, ative as notificações para não perder a conclusão dessa história. E se essas verdades profundas de hoje trouxerem um refrigério para sua mente cansada, permite que essa mensagem viaje. Compartilha com aquela mulher guerreira que, precisa urgente tirar essa armadura de ferro e chorar o cansaço em paz. Nós convidamos todo mundo que está escutando a deixar um marco no tempo. Vai nos comentários desse vídeo agora e registra, como um ato de fé mesmo, a seguinte frase: Deus vê o meu esforço. A silenciosa de pedir ajuda e descansar aos pés de quem nos ama é o verdadeiro começo do nosso resgate. Que uma paz profunda e inquebrável preenche os nossos lares. Até a próxima. Até.